Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 15ª aula para o 7º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai debater duas teorias importantíssimas para aquela construção de ideia de Estado, de centralização de poder que a gente debateu na aula passada, certo? Então, com tudo aquilo, todos aqueles ideais de que o poder começa a ser centralizado nas mãos de um único rei, a gente precisa de teorias que tentassem explicar a organização da sociedade, certo? Explicar o porquê que a sociedade tinha que ser organizada daquela forma. E é aí que a gente tem duas grandes teorias que vão nortear essas discussões, principalmente nesse período, que é a teoria do direito divino dos reis e a teoria contratualista. E aí a gente vai ver agora, primeiro, a teoria do direito divino dos reis. Observem aí. O direito divino dos reis. O direito divino dos reis foi uma doutrina política comum durante a Idade Moderna. A ligação entre religião e política tem origem juntamente com as primeiras organizações sociais conhecidas. Desde quando os indivíduos passaram a se organizar, o aumento religioso esteve presente para validar determinados aspectos de suas respectivas culturas. Vamos continuar para a gente entender melhor. Processo de construção do direito divino. É também na Idade Média, na fase de transição para a Idade Moderna, que começa a se estruturar uma nova forma de organização política. Começam a surgir os chamados Estados Nacionais, representando a união dos reinos de uma mesma cultura. Esse Estado Nacional centraliza o seu comando na figura de um único indivíduo, que seria o rei. A figura do rei já era presente na Idade Média, entretanto, nesse momento da história havia uma fragmentação do poder dos reis, pois eram vários os reinos. A Idade Moderna viu a consolidação de vários reinos sob um único Estado Nacional e a consequente fortificação da imagem do rei, o soberano. Então, é basicamente o processo que a gente estava discutindo agora no início da nossa aula. A gente tem uma centralização de poder que começa a se fortalecer cada vez mais na Europa, e aí com isso a gente vê pequenas comunidades, pequenos grupos e pequenos reinos se unirem em torno de um Estado só, que seria o Estado Nacional. Durante a Idade Média já havia existência de reis, certo? Em determinados reinos, só que eram vários. Então a gente tinha muitos reinos e para cada reino a gente tinha um rei. Com a centralização do poder, a gente vai... eu falo a gente como agente da história, certo? Os agentes daquele período, as pessoas naquele período, eles vão se unir em um grupo só e formar o chamado Estado Nacional. E esse Estado Nacional vai ter o seu poder centralizado nas mãos de uma única figura, que seria o rei, certo? O todo soberano rei. Esse rei, ele vai passar a comandar não só o reino do qual ele era habitável e qual ele vivia, mas diversos reinos que vão se unir em torno de um Estado só e se tornar um Estado só. É assim que se dá o nascimento de estados como Portugal, Espanha, a Itália posteriormente também. Então a gente tem essa unificação desses estados que são importantes para a gente entender essa teoria. Mas vamos lá, continuando para a gente ver de fato o que foi a teoria do direito divino dos reis. No chamado Antigo Regime, a sociedade era estratificada. No topo estava o soberano, que era o rei, seguido pelo clero, a nobreza e também o povo. Como o rei e o clero dispunham de forte poderio e influência sobre a população, era preciso uma boa ligação entre ambos. Especialmente a religiosidade era elemento muito influente na época. Todas as ações da sociedade se pautavam pelos dogmas religiosos cristãos, no caso da Europa Ocidental. Então, nesse caso, principalmente desse período do Antigo Regime, a sociedade era dividida de forma estratificada, certo? A gente tinha estados, tinha umas camadas da sociedade. No topo, logicamente, o rei, abaixo dele a gente tinha o clero, que são os representantes da igreja, nesse período da igreja católica, certo? A gente tem a nobreza, que é a família real,
social, todos aqueles tinham títulos de nobre, e o povo, que era a demais população. Então o clero, que é a igreja, e o rei, eles sempre tiveram uma aliança muito forte. Isso porque os dogmas da igreja católica, que eram dogmas seguidos por quase que toda a população, eles eram necessários para que se justificasse as ações do rei. E aí, continuando ali no segundo parágrafo, ó, o Estado Nacional tinha ainda o adjetivo de absolutista. Nessa nova organização política, o rei era o soberano, dotado de poderes absolutos e concedidos por Deus. Acreditava-se que aquele que reinava tinha o merecimento por ter sido assim coroado por Deus. Deste modo, o direito divino dos reis garantia a legitimidade e soberania do monarca no Estado Nacional. A crença era de que não os súditos ou qualquer outra autoridade concederia ao rei o direito de governar, mas seria a vontade do próprio Deus. Então, a teoria do direito divino dos reis, ela justificava as ações do rei, o poder do rei, garantindo e dizendo que se o rei estava no poder, foi porque assim Deus quis, certo? E não porque os súditos, a população, a igreja ou qualquer outra autoridade colocou o rei no poder. Mas se o rei estava no poder, foi porque Deus quis que o rei estivesse no poder. Então ele era abençoado e legitimado o seu poder, porque essa teoria garantia que o seu poder fosse exercido naquela sociedade. Mas por que a igreja justificava o poder do rei, dizendo que foi assim dado por Deus? Vamos observar. O direito divino dos reis concedia aos monarcas grandes poderes no governo do Estado Nacional, mas não se tratava de uma teoria política prática, e sim de um aglomerado de ideias e crenças. Por ser indicado por Deus, qualquer tentativa de depor o monarca seria tratada como uma contestação à vontade de Deus, fato que a sociedade da época ainda tinha muito medo de questionar. Então, se o rei havia sido coroado por Deus, qualquer pessoa que tentasse depor o rei ou fosse contra as ideias do rei, estaria indo contra as ideias de Deus. Então estaria contestando a vontade de Deus, algo que para aquele período era uma coisa absurda, certo? Já que a população era muito religiosa e seguia muito as ideias e as crenças que eram pregadas pela Igreja Católica. Finalizando, com as seguintes unificações dos Estados Nacionais modernos, o direito divino dos reis esteve cada vez mais presente nas sociedades do século XIV. Muitos pensadores foram adeptos de tal teoria, onde se pode destacar Jean Bodin e Jacques Boussuet. Por outro lado, alguns monarcas representaram bem o poder que possuíam em consequência do direito divino dos reis, como é o caso de Luís XIV, que era rei da França e ficou muito famoso pela sua célebre frase em que ele diz: "O Estado sou eu", ou seja, tudo o que vem de organização de Estado é o rei, certo? Então, se o Estado é o rei que define, decide e governa da forma que ele bem quiser, certo? Então essa era a teoria que justificava o poder do rei em decorrência da vontade de Deus, certo? Se o rei estava no poder foi porque Deus assim quis. Em contradição à teoria do direito divino dos reis, a gente tem a teoria contratualista, ou contratualismo. Vamos ver o que foi. O contratualismo é um modelo teórico criado para explicar o surgimento da sociedade. Esta teoria é baseada na ideia de que os seres humanos viviam em um estado pré-social, chamado de estado de natureza, e abandonaram-no para firmar um pacto, que é chamado de o contrato social. As teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato de seres humanos terem se organizado em torno de sociedades regidas por leis que são criadas pelo Estado. Então a teoria do contratualismo, ela vem para explicar que o modelo de organização social é assim desenvolvido por conta de um contrato social que foi firmado pelos indivíduos da sociedade, e não mais pela vontade de Deus, como a teoria do direito divino dos reis garantia.
garantia, certo? Então, essa teoria do contratualismo, ela vai tentar explicar as organizações da sociedade baseada nesse modelo de contrato social, um contrato firmado entre os indivíduos de uma mesma sociedade. E aí a gente vai ter, dentro dessa teoria contratualista, alguns autores e pensadores que vão divergir em algumas posições, mas que vão ter muito assemelhamento também. Vamos ver aqui um pouquinho das ideias deles. Hobbes e o contrato social como garantia de paz. Para Thomas Hobbes, o ser humano, guiado por sua tendência natural à violência, em estado de natureza, estava sob uma constante guerra de todos contra todos. O contrato social hobbesiano surge por medo de uma morte violenta. Assim, decide-se abrir mão da liberdade natural em favor de um Estado que possa garantir a paz e a segurança para os seus cidadãos. Então, Thomas Hobbes, que até dizia que o homem é lobo do homem, acreditava que o homem por si só é naturalmente mau e a sua tendência egoísta e natural a ser violento acabaria por destruir as organizações do Estado. Então, ele justificava essas ideias trazendo como solução um Estado que fosse centralizado, certo? Tivesse um poder centralizado onde houvesse um poder absoluto para poder controlar os indivíduos da sociedade que são, segundo Thomas Hobbes, maus, certo? Egoístas e têm tendências à violência. Já John Locke, observe aí. O contratualista John Locke refutou as ideias de Hobbes sobre seu estado de guerra constante. Para ele, não há um estado de guerra, mas os seres humanos são naturalmente egoístas e que esse egoísmo leva à disputa de interesses. Locke é conhecido como o pai do liberalismo. Ele afirmou que os seres humanos possuem o direito natural à propriedade e o Estado deve agir como garantidor desse direito. Para resolver os litígios gerados por interesses rivais, deve haver um poder mediador ao qual todos devem estar submetidos. O contrato social representa a aceitação e validação do poder mediador do Estado, em sua capacidade de garantir a liberdade e o direito à propriedade baseada nas leis. Então, John Locke já tem essa visão um pouco mais diferente da forma como o Estado deve tratar os seus indivíduos da sua população em decorrência das ideias de Thomas Hobbes, certo? E aí vamos ver agora o último, que é o Rousseau. Rousseau e o bem comum. Jean-Jacques Rousseau é um contratualista que possui uma visão bastante distinta de seus antecessores. Rousseau defendia que o estado de natureza era um período pacífico e que o ser humano é naturalmente bom. Segundo ele, o ser humano seria um bom selvagem. Em seu estado natural, os seres humanos viveriam em harmonia entre si e com a natureza, como fazem os outros animais. Entretanto, o surgimento da propriedade privada gerou uma desigualdade entre os indivíduos e, consequentemente, um ambiente de tensão entre os possuidores ou não possuidores de terra. Para a resolução desse problema, firma-se o contrato social para que o Estado possa garantir a manutenção do direito à propriedade e à regulação de toda a sociedade. Assim, o Estado surge como uma ferramenta a serviço dos cidadãos, com o objetivo de que seja respeitada a vontade geral e coibida a ação por interesses particulares. Então essa é um pouco das visões desses três grandes contratualistas, que apesar da gente ver que eles meio que se divergem em alguns sentidos, eles têm muitas características que são iguais, certo? Algumas características que são pensamentos iguais dentro dessa teoria do contrato social. Certo? Então, para a gente melhor entender e fixar esse conteúdo, vamos observar aqui uma questão rapidinho. Observe aí. A principal diferença do direito divino dos reis e do contratualismo é o quê? A. No contratualismo, o poder vem de Deus. B. O direito divino dos reis vem do povo. C. O contrato social vem de Deus. Ou D. No contratualismo, o poder vem do povo. A alternativa correta é a alternativa D, certo? No contratualismo, o poder vem do povo, desse contrato social estabelecido entre os indivíduos de uma sociedade. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas teorias. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima aula.